Amados irmãos e irmãs, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os que visitam essa igreja também, participem desse momento especial. Nós vamos fazer uma leitura bíblica no Evangelho de João, no capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 30, mas eu vou usar particularmente o versículo 24. Versículo bem conhecido, mas para termos um entendimento dessa passagem, então vamos fazer essa leitura mais ampla. Assim diz a palavra do Senhor: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e a esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo.
Neste ponto, chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amados irmãos e irmãs, de hoje até domingo, então, nós teremos a oportunidade de tratar o tema da piedade sob diversos aspectos. Hoje, vamos começar definindo o que é piedade. Então, o tema da pregação dessa noite é piedade, adorando em espírito e em verdade. Amanhã, a pregação tratará sobre Cristo como exemplo de piedade. Vamos fazer isso com uma pregação que tem por título: A piedade de Cristo nos beneficia. No domingo pela manhã, teremos um estudo que vai nos orientar sobre a prática da piedade no lar, domingo pela manhã, e à noite, então, encerrando, falando sobre os resultados da piedade na nossa vida. Para onde essa piedade nos leva? Para a verdadeira adoração a Cristo e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, nessa noite, vamos nos focar em compreendermos o significado fundamental dessa palavrinha tão especial, chamada piedade. Todos nós conhecemos, todos nós falamos sobre piedade, mas hoje eu quero explicar a piedade com base na adoração em espírito e em verdade. Deixe-me já começar dizendo que é importante nós estarmos aqui, porque, de fato, o chamado à piedade começa aqui, no culto. Particularmente no culto dominical, que marca o primeiro dia da semana. Nossa semana começa com culto e, portanto, a nossa piedade começa no culto solene. Essa piedade, então, que começa aqui no culto, então, daqui do culto, essa piedade irradia para o restante da nossa semana, para todas as áreas da nossa vida, para o nosso lar, mas também para a nossa vida em sociedade, o nosso trabalho, nossos relacionamentos, nossos estudos. Por isso é que Deus não deixou a nossa participação no culto como uma coisa voluntária, como uma coisa que a gente viria se achasse que era necessário, a gente decidiria se viria ou não ao culto, porque Deus sabe que o culto é essencial, é fundamental para o princípio da nossa vida cristã. Deus ordenou que o seu povo se congregasse em seu nome. Culto, portanto, não é uma coisa que nós oferecemos a Deus, mas culto é atender à santa convocação do Senhor para, de um lado, adorá-lo e, de outro lado, receber dele tudo o que nós precisamos para a nossa vida. Existem duas imagens que normalmente nós pensamos quando nós ouvimos a palavra piedade. São duas imagens que refletem o sentido bem geral dessa palavra, hein? A primeira imagem é a imagem daquela pessoa bondosa, misericordiosa. Então nós dizemos, aquela pessoa é muito piedosa. A outra imagem é a imagem de uma pessoa muito religiosa. A imagem de uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, que é assídua nos cultos. Essas duas imagens, e particularmente essa segunda imagem de uma pessoa religiosa,
de fato pode revelar uma pessoa piedosa, mas também pode esconder uma pessoa hipócrita. Nós veremos que uma pessoa hipócrita pode chegar a fazer tudo que externamente uma pessoa piedosa faz, mas essas coisas em si não garantem que uma pessoa é piedosa. A palavra usada para piedade, principalmente no Novo Testamento, essa palavra tem também um sentido no Antigo Testamento, mas particularmente no Novo Testamento, ela está relacionada com duas coisas fundamentais. Primeiro, ela está diretamente relacionada com o temor a Deus. Piedade, portanto, está diretamente ligada com o temor a Deus. Várias passagens no Novo Testamento indicam isso. E a outra passagem, outro significado de piedade é que está ligado com a obediência a Deus. Então, temor a Deus, obediência a Deus. Essas duas palavrinhas são irmãs, estão diretamente ligadas com o conceito de piedade na Bíblia. E várias passagens bíblicas, amanhã a gente vai tratar uma delas, que é Hebreus capítulo 5, versículo 7. Hoje nós vamos tratar essa passagem de João, capítulo 4, versículo 1 a 30, mas focando no versículo 24, a palavra piedade não aparece nesse versículo. Versículo 24 nos diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E Deus, que é adorado, que é espírito, ele é adorado em espírito e em verdade. Nós vamos trabalhar mais particularmente essa frase. Embora a palavra piedade não apareça nesse versículo, esses dois significados, temor e obediência, os dois significados que explicam a palavra piedade, estão presentes nesse versículo e particularmente nessa frase em espírito e em verdade. Então vamos observar como isso está funcionando nesse texto. Essa passagem de João 4 mostra Jesus se revelando aos samaritanos como o Messias prometido a Israel, mas o texto deixa claro que os samaritanos era um povo excluído de Israel. Então, os judeus, os israelitas, olhavam para os samaritanos com o mesmo desdém que eles olhavam para o restante do mundo, os gentios, os povos que não faziam parte da aliança, não era membro do povo da aliança que era Israel. E eles tinham até um ódio particular pelos samaritanos, porque os samaritanos tinham origem no povo judeu. Eles tinham origem dentro do povo da aliança, mas eles se apostataram do povo e da fé confessada a Yahvé como Deus da aliança, e por causa disso, o povo judeu tinha realmente muita rixa com os judeus. Eles até evitavam passar pelo território dos samaritanos se eles tivessem que se deslocar entre a região mais ao norte e mais ao sul. Samaria ficava no meio. Então, se eles precisavam sair da Judeia para a Galiléia, eles faziam isso por fora da cidade, pela margem do Jordão. Se eles tivessem de descer da Galiléia para Jerusalém, eles faziam isso por fora, pelo Jordão, mas evitavam passar por dentro de Samaria. Mas Jesus está fazendo o contrário. Jesus propositadamente está passando por dentro de Samaria, chegando então a esse lugar onde no passado o patriarca Jacó havia construído esse poço. Nessa conversa com uma mulher samaritana, que há muitas coisas a dizer, mas eu quero resistir a isso porque isso tomaria tempo, mas havia muitas coisas que falam contra esse encontro que Jesus tem com a mulher. Tinha muitas coisas que estavam concorrendo para que essa conversa não existisse, mas todos esses obstáculos estão sendo vencidos e essa conversa está sendo mantida, e por meio da conversa de Jesus com essa mulher samaritana, ele leva o evangelho para toda a nação. Mas a conversa que Jesus está tendo com essa mulher
foi de tal maneira profunda, cada frase que Jesus está dizendo, a resposta dessa mulher, e como Jesus de novo está conduzindo a conversa, está sendo tão especial e tão profunda que a mulher começa a perceber que aquele homem não é um judeu qualquer. Depois das primeiras desconfianças de que tinha alguma coisa diferente naquele judeu, ela começa a desconfiar que ele é, no mínimo, um profeta, quando começa a dizer coisas secretas sobre a vida dela. Por fim, quando aquela mulher descobre a identidade daquele homem, quando ela descobre que aquele homem não era ninguém menos do que o Messias, que havia sido esperado por milhares de anos. A cena é de uma mulher espantada que deixa cair o cântaro com água e corre para dentro da cidade para anunciar aos seus irmãos tudo o que aquele homem falou acerca dela. E quem sabe ele não é o Messias? E mais adiante, nós não lemos, mas o versículo 39 a 42 mostra que muitos dos samaritanos que ouviram o testemunho da mulher e que esperavam a promessa do Messias, apesar de estar fora de Israel, eles foram ao encontro de Jesus. E quando eles ouviram Jesus, eles até testemunham dizendo: olha, nós agora não cremos somente por causa do testemunho que ela deu, mas agora por causa das tuas palavras. E assim os samaritanos confessam a fé no Messias Salvador Jesus Cristo. Então, como eu já disse, nós não trataremos a passagem em si, mas focalizado no versículo 24, nós lemos que Jesus promete que os verdadeiros adoradores do Pai, que os israelitas diziam, era eles. Até Jesus começa a conversa com a samaritana dizendo que a salvação vem dos judeus de fato, não vem dos samaritanos nem dos gentios demais. Mas os verdadeiros adoradores. Mas Jesus está indo muito além da ideia dos judeus de que os verdadeiros adoradores eram os israelitas porque faziam parte do povo nacional, do povo da aliança. Jesus vai além. Jesus, de fato, vai chegar no ponto de que os verdadeiros adoradores são aqueles que temem a Deus e obedecem a sua palavra. De novo, as duas palavrinhas: temem a Deus e obedecem a sua palavra. Esses verdadeiros adoradores, Jesus diz que eles chegarão um momento em que, para adorar o Pai, eles não precisarão mais estarem em Jerusalém ou em Samaria, porque os samaritanos elegeram um novo lugar de adoração no lugar de Jerusalém, que era o Monte Gerizim. Mas Jesus ensina que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em qualquer lugar e fariam isso em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores não dependeriam de um lugar, mas os verdadeiros adoradores seriam guiados pelo Espírito à verdadeira adoração que glorifica o Pai. Então vamos entender um pouco mais isso à luz da nossa pretensão de entender então o conceito de piedade. Até aquele momento, então, durante todo o Antigo Testamento, até a manifestação de Jesus Cristo, a encarnação do Filho de Deus, toda adoração, e a verdadeira adoração até, estava centralizada no Templo de Jerusalém, nem em Samaria, no Monte Gerizim, e no altar que havia sido edificado lá, e nem em outro lugar do mundo, mas a verdadeira adoração ao Pai funcionava em Jerusalém, em um lugar, no Templo de Jerusalém. E o modo de adoração que agradava a Deus também estava acontecendo lá, porque é aquela adoração que era de acordo com aquilo que estava prescrito na lei. Então, as diversas cerimônias e sacrifícios que eram realizados no templo não apenas tipificavam o Salvador que viria, mas também representava a forma correta de adorar a Deus.
Então, o lugar de adorar a Deus, a forma de adorar a Deus estavam concentradas no Templo de Jerusalém. Agora, uma pergunta que vale também para a gente hoje aqui, e nós vamos voltar a isso mais adiante: será que então, olhando para a igreja naquele momento do Antigo Testamento, quando os israelitas iam para o templo oferecer sacrifícios e adorar a Deus no templo, no lugar da verdadeira adoração e do modo da verdadeira adoração, será que o simples fato de alguém estar lá participando daquela adoração, será que só o fato de estar ali garantia que alguém estava adorando a Deus da maneira correta? A resposta é não. O que faltava então para os judeus que estavam no lugar da adoração, tinham a maneira prescrita, a maneira correta prescrita de adoração, mas muitas vezes falhavam na verdadeira adoração? O que faltava a muitos judeus daquela época é o que falta também a muitos cristãos hoje. Faltava uma fé verdadeira. Não há verdadeira adoração onde não há fé verdadeira. A falta dessa fé impede a pessoa de adorar a Deus da maneira correta. A verdadeira adoração a Deus só pode proceder de um coração que foi regenerado, que foi convertido, um coração que deseja sinceramente louvar e adorar o nome do Senhor e deseja fazer isso de acordo com a sua palavra. O convertido, ele virá ao culto para adorar a Deus no meio do povo de Deus, mas ele virá com um propósito exclusivo de promover a glória de Deus e não de buscar os seus próprios interesses. Isso é uma distinção que marca aqueles que estão no lugar de adoração, mas que não adoram a Deus da maneira correta, entre aqueles que estão no lugar de adoração e adoram a Deus da maneira correta. Muitos desses judeus que não adoravam a Deus da maneira correta, eles tinham a forma correta de adoração, mas eles erravam porque eles não adoravam a Deus com um coração temente a Deus. Portanto, a adoração deles era igualmente falsa. Depois que Cristo veio e cumpriu tudo o que acerca dele estava escrito na palavra de Deus, a correta adoração a Deus não acontecia mais no templo, não acontecia mais do modo como estava prescrito na palavra de Deus acerca das cerimônias e dos sacrifícios que eram realizados no templo. A correta adoração a Deus agora acontece em qualquer lugar onde a igreja está reunida. E o modo correto de adoração a Deus não é mais aquele modo do Antigo Testamento, mas a verdadeira adoração a Deus agora é aquela que está centralizada em Cristo. Portanto, a liturgia do culto cristão deve fazer exatamente aquilo que a liturgia da adoração no Antigo Testamento no templo fazia. No templo, a adoração toda processava a obra salvadora de Jesus Cristo. Isso era a liturgia no tabernáculo e no templo. Os sacrifícios, as cerimônias, era a preparação do povo de Deus para receber o evangelho da salvação por meio dos sacrifícios que eram realizados e que apontavam para o Salvador que viria. No culto cristão,
a liturgia do culto cristão, a adoração do povo de Deus, faz exatamente isso. Essa adoração, ela revela, ela manifesta a obra salvadora de Jesus Cristo. Por isso, a verdadeira adoração, agora, na nova aliança, na igreja, é aquela adoração que está centralizada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Sendo assim, irmãos e irmãs, podemos dizer que os judeus do passado, aqueles que tinham um coração temente a Deus, tinham também a forma correta de adorar a Deus, porque adoravam a Deus no lugar estabelecido e do modo como Deus havia ordenado na lei para o serviço sagrado do templo. Mas a verdadeira adoração lá só acontecia quando os israelitas que estavam participando da adoração acompanhavam cada ato da adoração com um coração temente a Deus. Sem um coração temente a Deus, não há verdadeira adoração. Sem a maneira correta de adorar a Deus, não há verdadeira adoração. Hoje em dia, seja um judeu convertido, ou um samaritano, ou um gentio de qualquer nação, como nós aqui, nessa noite, nós adoramos corretamente a Deus quando nós adoramos o Pai na pessoa de Jesus Cristo e quando nós adoramos de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. E quando nós acompanhamos a nossa adoração com fé verdadeira. Agora pensem sobre os judeus que no passado rejeitaram a Jesus. E os judeus que até hoje continuam mostrando um coração endurecido acerca de Cristo Jesus como Messias prometido. Os judeus, eles não adoram a Deus corretamente. Eles não adoram a Deus corretamente, em primeiro lugar, porque eles não têm verdadeira fé. Para a verdadeira adoração, tem que ter fé e tem que adorar a Deus da maneira correta. Os judeus que rejeitam a Cristo não têm verdadeira fé, porque rejeitaram aquele que é o enviado de Deus, o Filho de Deus que encarnou, que cumpriu todo o que o Antigo Testamento e toda a adoração que acontecia no templo. A adoração dos judeus do passado e do presente estão muito longe da adoração em espírito e em verdade. Os judeus que continuam adorando a Deus do modo antigo, eles nem mesmo têm mais o modo correto de adoração. Quando eles insistem em uma adoração que está centralizada nos elementos da antiga aliança, da antiga dispensação, eles estão longe daquela adoração que é em verdade e segundo a palavra de Deus. Eles adoram sem fé, porque negam o Salvador. Eles não adoram em verdade, porque eles não adoram segundo a revelação da palavra de Deus. Para não achar que é uma conclusão equivocada, o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 2, ele diz: porque eu lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, os judeus, porém não com entendimento. Eles não entenderam que a verdadeira adoração, a partir do momento em que o Filho de Deus vem a esse mundo, não é mais segundo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento, porque tudo que estava escrito no Antigo Testamento estava apontando para o Salvador que viria. Por isso, quando ele veio, Simeão, o idoso, olhou para o menino e disse: agora tu pode despedir o teu servo em paz, porque os meus olhos viram a glória de Deus. Simeão enxergou o que muitos judeus de sua época não conseguiam enxergar. Ele enxergou que o mundo
havia alcançado o clímax, o momento alto, o momento divisório, o momento quando o Filho de Deus veio, e agora todo o mundo estava diante dos seus pés, como o Deus do universo, o Deus todo-poderoso, o Deus criador, o Deus sustentador, o Deus que domina e o Deus que salva. Os judeus do Antigo Testamento não adoravam a Deus do modo correto, mas nem adoravam a Deus em espírito. Quando os judeus do Antigo Testamento estavam adorando a Deus do modo antigo, estava desprezando a verdade de Deus. E quando eles rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, eles rejeitaram a adorá-lo em espírito. Quando Jesus veio ao mundo, tinha judeu crente, tinha judeu que creu que Jesus era o Messias Salvador. Muitos judeus olharam para Jesus e conseguiram enxergar em Jesus precisamente aquele que havia sido prometido desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Não apenas entre os judeus, mas até mesmo entre os samaritanos. Houve aqueles que, quando olharam para Jesus e ouviram o evangelho da boca do Salvador, como aquela mulher que, deixando o balde d'água cair, correu para contar para os seus irmãos, porque creu que Jesus era o Salvador. Esses são os verdadeiros adoradores. Não mais aqueles que estão buscando adorar a Deus no templo, porque os samaritanos estavam bem longe de Jerusalém, mas eles estavam adorando a Deus ali, no lugar odiado pelos judeus, desprezado pelos judeus. Os verdadeiros adoradores agora não precisam mais do templo, porém, em qualquer lugar onde o povo de Deus está reunido, os verdadeiros adoradores podem adorar a Deus. Isso não é verdade apenas com relação aos judeus do passado, mas isso é verdade também para a igreja de Jesus Cristo do presente, hoje. É verdade para vocês aqui. Mas se é verdade de que os verdadeiros adoradores não precisam mais do templo de Jerusalém para adorar a Deus, mas podem adorar a Deus em qualquer lugar, em espírito e em verdade, também é verdade que a igreja hoje pode cometer o mesmo erro que os judeus do passado cometeram. Se de um lado não precisamos mais do templo e das cerimônias que aconteciam lá para adorar a Deus do modo correto e com a motivação correta, como muitos judeus erraram em não fazer, a igreja de Jesus Cristo, que pode adorar aqui em Campina Grande, adorar a Deus da maneira correta e pela motivação correta, pode cair no mesmo erro dos judeus do passado. A igreja hoje pode ter a forma de adoração correta, como os judeus do passado tinham, mas ainda adorar a Deus da maneira errada. Por isso, meus amados irmãos, é sempre importante perguntar para nós mesmos, quando nós deixamos a nossa casa e vimos aqui para o local de culto, é sempre bom perguntar: o que eu estou indo fazer lá? Por que eu estou indo para lá? Para quê? Por causa de quem eu estou indo para lá? Você deve, cada vez de novo, perguntar ao seu coração: eu estou indo para o culto pelos motivos certos, forma correta, motivação correta? Irmãos e irmãs, se alguém ainda não adora a Deus de coração,
Se alguém está vindo ao culto com outros motivos, com outros interesses, e não com o interesse sincero e humilde de derramar o seu coração na presença do Senhor, está caindo no mesmo erro de muitos judeus do passado, que não adoravam a Deus pelos motivos corretos. A tragédia pode ser ainda maior, como também foi com os judeus. Porque, começando a adorar a Deus pela motivação errada, não é difícil que logo comecem a adorar a Deus da maneira errada. Os judeus que deixavam a sua casa para adorar a Deus no templo, da forma correta como acontecia lá, mas pela motivação errada, não demorou que eles começaram a adorar a Deus da maneira errada. Você pode ver isso nos judeus que voltaram do cativeiro da Babilônia. O templo foi reconstruído porque eles entendiam que existia uma forma de adorar a Deus. Eles não podiam adorar a Deus do jeito que eles queriam. Naquele momento, a forma correta de adorar a Deus estava no templo. E eles trabalharam, labutaram, se esforçaram para reconstruir o templo e restaurar o serviço de adoração a Deus. Mas não demorou muito e eles começaram a abandonar o motivo correto de adorar a Deus e começaram a ir para o templo sem essa motivação piedosa, sem essa motivação amorosa e sem essa motivação obediente à palavra de Deus. Eles, no coração, deixaram de adorar a Deus, mas ainda estavam adorando a Deus externamente do modo correto. Estavam indo ao templo, ofereciam os sacrifícios. Mas até aqui eu estou tentando mostrar para os irmãos e irmãs que a verdadeira piedade é marcada por dois critérios importantíssimos. É aquela adoração que procede do coração, que procede de um coração regenerado, que procede de fé verdadeira, uma adoração em espírito, uma adoração que é fruto da obra do Espírito Santo na vida dele. Mas também é uma adoração que deve acontecer do modo correto, isto é, de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra, uma adoração em verdade, em espírito e em verdade, no coração e de acordo com a palavra de Deus, com temor e obediência. Já mencionei no começo, por isso, não é seguro simplesmente quando nós olhamos para uma pessoa que lê, que ora, que vem ao culto, e concluir que é uma pessoa piedosa. Por quê? Porque não há apenas um elemento externo que marca a nossa piedade cristã, mas essa atitude externa, ela deve ser o resultado de uma adoração que começa no coração, uma adoração que começa como resultado da obra do Espírito Santo no coração do crente. Não se surpreenda, porque um hipócrita facilmente pode imitar todos os atos externos de adoração, facilmente. Não se surpreenda com isso. É preciso realmente reconhecer que aqueles atos de adoração externas, eles estão acontecendo em obediência à palavra de Deus. Adoramos dessa maneira porque entendemos que essa maneira é a maneira correta de adorar a Deus segundo a sua palavra. Fazemos isso em obediência à sua palavra. Essa obediência é um sinal que ajuda a realmente verificar
se esses atos externos de adoração são reflexos de um coração regenerado ou apenas um formalismo ou um tradicionalismo. Porque aquele que está procurando adorar a Deus da maneira correta, porque deseja obedecer a Deus, essa obediência é um sinal da obra do Espírito Santo no coração de um pecador. Deixa eu pegar agora um exemplo na história das igrejas cristãs e vamos tentar concluir comparando isso com o nosso dia, porque não é difícil a gente examinar a nós mesmos, mas até mesmo olhando para o universo de igrejas que nós estamos cercados. Se a gente está no trabalho, se a gente está em casa, na escola, tem sempre igrejas por perto. Nos nossos familiares, nos nossos amigos, tem sempre pessoas cristãs. Então nós estamos cercados com exemplos de igrejas. Mas eu quero começar com um exemplo da história. E penso que isso pode ajudar então a nossa conclusão quando nós analisarmos as igrejas de hoje, se elas de fato estão agindo piedosamente, se elas estão passando pelo teste da adoração em espírito e em verdade, uma adoração que é obra do coração regenerado, obra do Espírito Santo, um coração que teme a Deus e obra, os atos que refletem, os atos externos que refletem uma obediência à palavra de Deus. Ao longo da igreja cristã, surgiram vários grupos dentro da igreja cristã que eles rejeitavam qualquer tipo de forma de adoração a Deus. Não podia ter nenhum tipo de forma, nenhum tipo de modo que regulava a adoração do povo de Deus. Esses grupos alegavam que uma liturgia imposta ao culto impedia que o Espírito Santo agisse livremente na congregação. Se você coloca uma liturgia no culto, então o Espírito Santo não pode agir, porque vai ter que seguir aquela liturgia. O Espírito Santo não pode agir, o Espírito Santo tem que ter liberdade para atuar. Isso era a alegação desses grupos. Muitos homens de Deus do passado reagiram a esses grupos. Calvino foi um deles, mas não o único. O próprio Lutero, que tinha, até em certo sentido é uma ironia, porque o próprio Lutero tinha uma ideia muito aberta do culto. Eu vou mencionar isso mais adiante. Mas o próprio Lutero reagiu contra esses grupos, mas eu quero particularmente mencionar Calvino por causa da sua reação e dos documentos que ele escreveu exatamente contra esses grupos. Eram vários grupos, conhecidos como espiritualistas, entusiastas. Esses grupos criticavam os reformadores justamente por causa do apego que os reformadores tinham a uma maneira mais ou menos fixa de adorar a Deus. Os reformadores entenderam que o culto não deveria ficar livre, mas deveria ter um modo de adorar a Deus que fosse de acordo com a palavra de Deus. Os espiritualistas diziam não. Mesmo que uma liturgia fosse justificada com a palavra de Deus, não podia ter liturgia nenhuma, não podia ter uma ordem de culto nenhum. O culto devia ficar completamente livre para que o Espírito Santo trabalhasse, e um dos textos que eles gostavam de usar é o clássico texto de 2 Coríntios 3,6, aquele que diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, sem letra, sem a palavra de Deus regulando, o culto tem que ficar solto, livre. Eles usavam esse pretexto para deixar a igreja livre para as novas operações do Espírito Santo e as novas revelações do Espírito Santo. Calvino rebateu o argumento dos espirituais, defendendo com a palavra de Deus que o Espírito Santo, ele não vai trazer nada novo, mas ele vai ajudar os crentes a se lembrarem daquilo que já foi revelado. João 14, 26. Foi um dos textos que Calvino usou. Como igrejas históricas, nós temos tido muito cuidado com o culto. Também em nossos dias, porque nós conhecemos bem o nosso contexto.
Porque esses pensamentos dos antigos espirituais entusiastas continuam operando em nossa época. As igrejas históricas, e, bom, eu estou vindo aqui pela primeira vez, mas eu pude perceber que há uma liturgia, há uma ordem para o culto. As igrejas históricas que têm o cuidado de manter algum tipo de ordem no culto, elas são fortemente bombardeadas e acusadas de não deixar o Espírito Santo trabalhar livremente. A outra acusação que os espirituais fazem é a mesma que eu comecei fazendo sobre o judeu no Antigo Testamento. Certo? Então, vocês, igrejas históricas, vocês dizem que tem uma forma de adoração que é de acordo com a palavra de Deus. Uma ordem de culto que é de acordo com a palavra de Deus. Certo? Então, quer dizer então que basta que qualquer pessoa esteja aqui e adore a Deus conforme essa ordem que o culto está processando, para que então ele esteja adorando a Deus? A mesma pergunta feita com relação aos judeus do passado, que tinham a forma correta de adoração, que era a adoração no templo. A pergunta é a mesma, a resposta é a mesma que foi dada no princípio. Não basta ter uma forma correta de adoração. A adoração tem de ser em espírito e em verdade. Tem que ser uma adoração que é conforme a palavra de Deus, mas uma adoração também que é procedente de um coração regenerado, um coração crente, um coração que teme a Deus, um coração que ama a Deus, um coração que não está buscando o seu próprio interesse, mas está buscando a glória do nome do Senhor. Então, relembrando a adoração em espírito e em verdade, se uma pessoa despreza a adoração em espírito, mas se apega à forma de adoração, e adora a Deus de acordo com a liturgia, de acordo com a ordem do culto, faz tudo direitinho, mas não faz com o coração crente, temente a Deus. Sabe qual é o risco no final das contas? Tradicionalismo, formalismo. Tudo direitinho do lado de fora. Externamente está seguindo todo o padrão. Externamente participa da liturgia, que é de acordo com a palavra de Deus, mas falta um coração crente. Mas também, do outro lado, se a pessoa despreza a adoração que é em verdade, uma adoração que é conforme a palavra de Deus, centrada na palavra de Deus, uma adoração que é ordeira segundo a palavra de Deus, vai cair no erro dos espiritualistas. Os espiritualistas do passado, mas também os espiritualistas do presente, eles acham que se eles têm a intenção de adorar a Deus, isso é o que importa. Não importa se a maneira como eles estão fazendo isso é de acordo com a vontade de Deus. Mas eles se enganam, oferecendo um tipo de adoração que não agrada a Deus. Não importa o quanto em seus corações eles julguem que eles estão fazendo isso com toda boa intenção. Em ambos os casos, a adoração é falha, é falsa. A adoração que enfatiza os aspectos externos e faz tudo externamente direitinho e nega a fé, não adora a Deus de modo temente, é falha. Do outro lado, aqueles que enfatizam demais o coração e dizem que eu estou fazendo isso porque é por amor a Deus, e faz de um modo impróprio, de um modo que não foi ordenado na palavra de Deus, está igualmente fracassado. Erra de um lado e erra do outro. Então a igreja tem que fugir desses dois erros.
Fujam do erro de enfatizar demais o aspecto externo e fazer tudo direitinho com um coração que não é crente. Mas fujam também de negar uma adoração ordeira, segundo a palavra de Deus, sob pretexto de fazer isso com boas intenções. Piedade, reforçando, é obediência amorosa à palavra de Deus. Isso é piedade. Piedade é quando nós estamos lutando para aplicar a verdade da palavra de Deus em nossa vida. O crente piedoso é aquele que adora a Deus em espírito, porque no seu coração ele ama o Senhor, mas ele quer adorar a Deus em verdade, ele quer fazer isso de acordo com a palavra do Senhor. Então ele adora a Deus de coração, mas ele também adora a Deus da maneira correta. Essas duas coisas têm de estar combinadas. Então aquela imagem de uma pessoa que lê, que ora, que vai ao culto, ela pode revelar um crente que é verdadeiramente piedoso, mas ela também pode esconder um formalista, um tradicionalista, que não experimenta verdadeira conversão. Portanto, meus amados irmãos, valorizem a liturgia que há no meio de vocês. Valorizem isso. Mas não caiam no erro de exagerar nem um lado nem no outro, enfatizando um lado e desprezando o outro. Não faça isso. Não despreze a liturgia que é conforme a palavra de Deus, mas também não despreze que a liturgia, que a adoração a Deus deve ser feita em espírito, com coração crente. Por causa disso, não cesse de invocar o nome do Senhor. Não cesse de buscar o nome do Senhor e pedir para que Deus possa converter o coração, porque somente um coração convertido vai se submeter à palavra de Deus. Não brinque com isso, não. Só um coração crente vai se dobrar diante do Senhor para fazer todas as coisas do jeito que Ele quer. Não importa se isso não me agrada, se isso não era o que eu tinha em mente. O Senhor ordena que seja assim. O verdadeiro piedoso abre mão de si para obedecer à palavra de Deus. Esse desejo de obedecer à vontade de Deus naturalmente vai se manifestar nas ações externas na sua vida e principalmente aqui no culto. No passado, naquela disputa, acabou gerando duas ideias de como entender o culto. Dois princípios que atravessaram a época, e vocês facilmente vão identificar isso nos dias de hoje. Na época, então, que os nossos irmãos estavam lutando por um culto ordeiro, por um culto que fosse conforme a palavra de Deus, eles entenderam, lendo na palavra de Deus, em muitas passagens bíblicas, como, por exemplo, o segundo mandamento, que Deus, Ele ordena que o modo de adoração seja conforme a sua palavra, de modo que só deve estar presente na adoração do povo de Deus aquilo que Deus ordena na sua palavra. E deve ficar fora da adoração do povo de Deus tudo aquilo que Deus não ordena na sua palavra. Os entusiastas, do outro lado, geraram uma alternativa a isso. Eles diziam, não, aquilo que não é proibido no culto, isso é permitido. Percebam agora, a igreja estava dizendo, só deve estar no culto, na adoração, aquilo que Deus ordena. Tudo o mais deve ficar fora. Os entusiastas vieram dizendo, não, aquilo que não é proibido, é permitido. Esse princípio já vinha funcionando dentro da Igreja Católica Romana.
esse princípio funcionou dentro das igrejas luteranas, por isso eu disse no princípio que era uma ironia, porque o Lutero estava rebatendo os entusiastas, mas o próprio Lutero estava concordando que na igreja, aquilo que não era proibido, era permitido. Os anglicanos seguiram na mesma linha. Se você olhar hoje, não é difícil você ver esse princípio entusiasta, espiritualista funcionando. Há muitas igrejas que estão aplicando exatamente esse princípio. Não, isso não é proibido na Bíblia. Eu não sei se já chegou por aqui, mas tem igreja que está construindo uma pista de skate dentro do salão. Qual é o princípio que eles estão usando? É proibido. Algum de vocês já viram na Bíblia e é proibido ter uma pista de skate no meio do prédio da igreja? Tem em algum lugar? Está vendo? Qual é o princípio que eles estão usando? Não é proibido. O que não é proibido é permitido. Então você começa a ver, entrando no culto a Deus, todo tipo de abominação que deveria estar longe da adoração do povo de Deus. Porque muitas igrejas, o princípio que está funcionando não é o princípio bíblico de que Deus quer ser adorado da maneira que Ele ordenou em sua palavra. Sempre foi assim, irmãos. O modo de adoração do Antigo Testamento não era o modo de adoração que os judeus queriam adorar a Deus. Ele podia ter a melhor boa intenção do mundo. O modo de adorar a Deus era o modo como Deus havia prescrito. E deveria fazer isso com santo temor e reverência. A igreja não é diferente. A igreja não é chamada a adorar a Deus do modo que quer, mas a adorar a Deus em obediência à sua palavra, de maneira reverente, santa e temente. Isso é ser piedoso. Não importa o quanto alguém externamente está mostrando que lê a Bíblia, que ora, que frequenta os cultos, ou qualquer outra coisa. O que diz se esse crente é um crente piedoso é o seu coração desejoso de adorar a Deus da maneira correta. Essa deve ser a nossa luta como igreja. É manter esse princípio funcionando em nosso culto de adoração a Deus. Amanhã nós vamos ver sobre Cristo como um modelo de piedade, mas então no domingo de manhã eu quero tratar com os irmãos exatamente como agora vocês, depois de estarem no culto a Deus, depois de vocês terem adorado a Deus da maneira piedosa. Qual é a maneira piedosa de adorar a Deus? Não é do jeito que vocês querem, mas é do jeito que Deus prescreve. O culto, então, deve ser uma adoração que seja conforme a palavra de Deus. Não importa o quão diferente a liturgia de uma igreja seja de outra. A liturgia aqui talvez seja diferente da minha igreja, mas esse não é o ponto. Nem a minha igreja tem a única liturgia de culto verdadeira, e nem quer dizer que os irmãos têm a única liturgia de culto verdadeira. O que importa é que seja lá, seja aqui, essa adoração seja conforme a palavra de Deus, e não conforme nossos interesses, conforme as nossas boas intenções. Então no domingo de manhã nós veremos como a gente vai pegar essa piedade que nós estamos aprendendo aqui, esse princípio governante de que eu tenho que adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu tenho que fazer isso com o coração crente, mas tenho que fazer isso não do meu jeito, mas conforme a palavra de Deus. A gente vai pegar isso e vai levar para a nossa casa. No domingo de manhã nós veremos sobre isso. E depois vamos concluir com os resultados da piedade como um reflexo na vida cristã, em um ato de adoração a Deus, voltando para Deus, e também na direção do restante da igreja, promovendo a edificação do povo de Deus. Eu espero que tenha sido compreendido nisso, e espero e oro a Deus, para que Deus trabalhe realmente no coração de cada crente, para que cada um dos irmãos e irmãs não deseje outra coisa, senão aprender qual é a vontade do Senhor, e viver conforme essa vontade, porque essa é a verdadeira piedade. Amém.